da comissão virtual, né? Da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente do ano de 2020. Quero aqui informar que esta audiência pública tem a finalidade de discutir o PL 571/2019, de autoria dos vereadores Zé Turim, Janaína Lima, Fábio Riva, Edir Salles, Gilson Barreto, Soninha Francisco e Rodrigo Goulart, que regulamenta no âmbito do município de São Paulo os procedimentos aplicáveis à regularização fundiária de acordo com a Lei Federal 13.465, de 11 de julho de 2017, e o Decreto Federal 9.310, de 2018, e da outras providências. Essa audiência pública foi requerida conforme requerimento 05/2020, de autoria do vereador Fábio Riva, aprovado no dia 15 de julho de 2020 pela Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. Informo que esta audiência pública está sendo transmitida através do endereço www.saopaulo.sp.leg.br, no link Auditórios Online /auditório virtual. E esta audiência também vem sendo publicada no Diário Oficial da cidade de São Paulo, diariamente desde o dia 20 de agosto de 2020, foi publicada em 2 jornais de grande circulação: Estado de São Paulo, em 20 de agosto de 2020, e a Folha de São Paulo, no dia 21 de agosto de 2020. Quero aqui também ressaltar que os vereadores que compõem a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente são os vereadores Arcelino Tato, do PT, Fábio Riva, esse que fala PSDB, Souza Santos, do Republicanos, Camilo Cristóforo, do PSB, José Polici Neto, do PSD, Toninho Paiva, do PL e Dalton Silvano, do DEM. Informar que, com a anuência desses vereadores, esta audiência pública está sendo realizada. Quero também informar os senhores que foram convidados para esta audiência pública: o senhor Orlando Faria, respondendo pela Secretaria Municipal de Habitação, que também provavelmente deve estar conectado o secretário adjunto da Secretaria, conhecido como Viegas, que estava na Secretaria do Verde, está agora na Secretaria de Habitação. Também está aqui pela Secretaria de Habitação a senhora Silvia de Freitas, que é coordenadora de regularização fundiária, e também a senhora Candelária Reis, assessora técnica, advogada, que também representa a Secretaria de Habitação. Também foram convidados o secretário César Ângel de Azevedo, secretário municipal de licenciamento, o secretário Fernando Chucre, secretário de Desenvolvimento Urbano, o senhor Alexandre Modonese, secretário de Subprefeituras, e o senhor Alex Peixe, presidente da Coab. E também foi convidado aqui, representando a Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Habitação, a senhora Ana Maria Maluf Moussali. Então, com essas considerações iniciais, vamos dar início a esta audiência pública. Quero, de antemão, já agradecer a todos os convidados, a presença da Silvia, coordenadora de regularização fundiária, da senhora Candelária, advogada competente, também conhecedora da legislação que trata do assunto em tela. E eu quero fazer aqui uma pequena consideração, porque esse projeto 571 passa agora pela Comissão de Mérito, né, que é a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. E essa comissão automaticamente vai, e hoje se debruça, através dessa audiência pública, nesse tema que é tão importante, que é a adequação da legislação municipal na cidade de São Paulo em relação à Lei Federal 13.465, de 2017, que já foi um grande avanço e possibilita a regularização fundiária urbana de maneira mais simplificada. A cidade de São Paulo tem várias características e a necessidade de uma lei específica para que possa executar esse procedimento com mais precisão é o que automaticamente nos dá essa segurança jurídica para o procedimento, ou seja, a aprovação desse projeto de lei vai dar segurança jurídica e facilitar e agilizar com a instrumentalização municipal
desta tão importante lei federal, agora, quiçá, em breve, uma lei municipal já com essas adequações. Então, é importante também dizer que fazer algumas distinções entre aquilo que fala de regularização fundiária e a regularização editilícia, né? Aqui trataremos as questões da titulação dos núcleos urbanos informais, que é um dos maiores problemas da cidade. Grande parte da população das periferias vive em locais insalubres, desprovidos de infraestrutura urbana, que só pode ser solucionada quando a regularização desses assentamentos ou dessas ocupações ou desses loteamentos já instalados na cidade de São Paulo. Todos sabem da minha atuação direta nos movimentos de moradia, já mais de 22 anos atuando também como advogado. Temos aí uma atuação grande na questão da regularização fundiária e não posso me furtar de, nesse momento, também poder colocar a experiência e aquilo que é mais precioso para uma pessoa, para uma família, que é a casa. A casa é a menina dos olhos de Deus. Então, uma família que tem uma casa, tem um lar, com certeza ela consegue viver com mais dignidade. E a regularização fundiária traz isso. Ninguém mora em cima de um papel, mas o papel tem uma importância muito grande no patrimônio, na conquista dessas famílias. O rico compra a casa, o pobre conquista. E é essa conquista que nós vamos, através desse projeto, lutar para que as pessoas possam morar com dignidade e, mais do que isso, ter todos os equipamentos públicos necessários, a infraestrutura e esse patrimônio que é a matrícula, que é a escritura de cada uma dessas residências. Então, fica aqui essas minhas pequenas considerações. Quero passar diretamente a palavra à Secretaria de Habitação. Não sei se o secretário adjunto se faz presente pelo nosso chat, mas acho que é importante uma primeira apresentação aqui da Secretaria e da coordenadoria envolvida diretamente nesse projeto, que é a Coordenadoria de Regularização Fundiária. Não sei se a coordenadora Silvia possa fazer as considerações iniciais e depois a senhora procede de forma de uma apresentação ou mesmo de uma fala, os andamentos desse nosso trabalho nessa manhã. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nessa casa para a gente apresentar um projeto de lei tão importante para a nossa cidade, que é o projeto da regularização fundiária, que, como o vereador Fábio Rivas, é o fundamento da família, porque é o chão das famílias, é onde abriga as famílias, é a casa. Então, a sua segurança na posse se faz muito importante, então, com esse projeto da regularização fundiária, que vai proporcionar para diversas famílias aqui do nosso município, proporcionar a sua segurança e a sua matrícula do seu imóvel, que tanto lutou para poder ter aquele pedacinho de terra, aquele pedacinho do seu patrimônio construído com tanta luta. Hoje nós vamos apresentar, então, um projeto que a doutora Candelária vai apresentar aqui, que vai apresentar os nossos principais pontos que nós estamos abordando na Secretaria. Muito obrigado, coordenadora Silvia. Quero aqui também só dizer que nós temos algumas já inscrições feitas pelo chat, e aí, terminada a reunião, a apresentação da coordenadoria de CRF, aí passaremos às inscrições. Quero aqui também registrar a presença do assessor Toyota, assessor do vereador José Turim, que se faz presente aqui. Muito obrigado. Transmitam um grande abraço ao vereador José Turim. E também quero informar que o secretário Viegas também está online. Secretário, muito prazer, estou vendo aqui o senhor na tela. Sempre uma honra ter o senhor participando. Se o senhor quiser fazer o uso da palavra antes da apresentação do CRF, o microfone está aberto. Vossa Excelência tem a palavra para as considerações iniciais, se assim o desejar.
Bom dia, vereador. Bom dia, equipe da secretaria. Só queria dar as boas-vindas e é uma satisfação estar aqui presente, né? Acompanhando essa audiência pública a respeito de regularização fundiária, um tema tão importante e tão sensível para a cidade de São Paulo. Então, se eu tiver que fazer algumas considerações, eu faria no final da apresentação. Obrigado. Muito obrigado, secretário. Desejo aí sucesso no trabalho, nessa continuidade das ações feitas também aí na secretaria, pelos secretários, tanto Fernando Schuch, como também depois com o secretário João Farias. Nós estamos aqui com um probleminha técnico do ponto de vista de colocar a apresentação, então eu queria que a Candelária fizesse pelo menos algumas considerações iniciais até que consigamos colocar de forma online a apresentação. Com a palavra, Candelária Reis, que é assessora técnica da Coordenadoria de Regularização Fundiária do município de São Paulo. Bom dia a todos, bom dia, vereador, secretário, aos membros do Conselho Municipal de Habitação. Nós gostaríamos de fazer uma apresentação, mas talvez tenha alguma questão técnica que a gente não consiga transmitir essa apresentação. Então, eu vou tecer alguns comentários sobre a legislação e sobre a importância da gente ter uma legislação específica para regularização fundiária aqui no município de São Paulo. Nós temos alguns temas importantes a avançar ainda no município. A lei federal é uma lei geral, embora ela tenha sido muito importante e o município de São Paulo vem aplicando a legislação federal nos seus processos de regularização fundiária, na medida em que eles não conflitam com a legislação municipal existente, e a gente já tem avançado muito em termos práticos com essa nova legislação. Então, nós hoje já estamos fazendo outorga de legitimação fundiária para diversos núcleos, e isso daí tem sido um grande avanço, porque o morador, ele consegue obter, ao final do processo de regularização, a matrícula do seu lote. Isso, sem sombra de dúvida, é um avanço enorme do ponto de vista da regularização dentro do município. Nós, até 2013, no Novo Horizonte, foi a primeira experiência da Secretaria Municipal de Habitação na outorga do instrumento chamado legitimação de posse, que é um instrumento em que o morador ainda demora 5 anos para convertê-lo em propriedade. Então, com a utilização desse novo instrumento, da Lei 13.465, a Lei Federal, nós já, ao final do processo de regularização, nós conseguimos transformar aquele lote em propriedade do possuidor. Isso, sem sombra de dúvida, é um avanço enorme do ponto de vista da regularização fundiária e mais, para a consolidação dos outros direitos ou das outras, ou do direito real de laje, do condomínio urbano simples, por exemplo, é necessário que a gente tenha, antes de qualquer coisa, a propriedade do terreno, a propriedade do imóvel. Então, todos os outros, as outras regulamentações dependem justamente da titulação do lote. Outra questão fundamental para os processos de regularização fundiária é a aprovação ambiental das áreas ocupadas, as áreas de proteção permanente, eventualmente uma área de proteção ambiental, mesmo as áreas de manancial. É fundamental que a gente consiga realizar no âmbito da Secretaria da Habitação a aprovação ambiental dessas áreas ocupadas. Nós já tivemos a experiência de fazer aprovação ambiental em 5 núcleos, com muito sucesso, núcleos que, se não fosse essa lei, nós com certeza demoraríamos mais 3, 4, 5 anos para obter a aprovação ambiental. Então,
A aprovação ambiental, que é diferente do licenciamento ambiental, é importante que a gente coloque, né? O procedimento de licenciamento é um procedimento específico, com uma legislação própria, normalmente para situações de aprovação de parcelamento do solo, aprovação de conjuntos habitacionais, né? Aprovação do novo, né? Então, a aprovação ambiental é justamente a gente conseguir fazer a regularização fundiária com todo o zelo, obviamente, né, com todo cuidado. Para isso tem um procedimento específico, nós temos que atender alguns requisitos do Código Florestal. Então, é muito importante porque o município conhece o seu território, a SEAB conhece as áreas que estão ocupadas, que são protegidas ambientalmente. Nós temos hoje, em área de manancial, centenas de núcleos, né? Milhares de famílias ocupando essas áreas há mais de 20 anos, há mais de 30 anos, e se a gente fosse seguir a rigor a legislação ambiental, essas famílias não poderiam estar lá. Então, é importantíssimo que a gente coloque realmente dentro da regularização fundiária a aprovação ambiental por meio da SEAB, com apoio, eventualmente, da nossa Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente. Então, esse também é um grande avanço que a legislação traz. E nós temos também 2 temas muito polêmicos, né? Que é justamente a aplicação do direito de laje, né? E a aplicação do condomínio urbano simples. Esses temas têm trazido um grande debate aqui no município de São Paulo, em todas as audiências públicas, essa questão ela entra na pauta, ela é colocada, e é uma coisa que se deve deixar muito clara, vereador, a Secretaria da Habitação não é contra a aplicação desses instrumentos, ao contrário, né? Mas nós entendemos que isso deva ser numa etapa posterior à regularização do parcelamento do solo, desvinculada a esta regularização, que é a titulação do lote em nome das famílias. Então, nós entendemos que o direito de laje, o condomínio urbano simples, se relaciona à regularização da edificação, que, via de regra, é uma etapa sempre posterior à regularização fundiária do parcelamento do solo, que é 90% dos nossos casos, ou 99% dos casos que nós temos em SEAB. Então, nós entendemos também que é necessário que se tenha uma regulamentação específica sobre esses 2 institutos, né, que possa trazer segurança às famílias, né? Vemos aí a questão do caso recente, né? Creio que todo mundo acompanhou na imprensa, a situação daquela edificação em Mauá. Esse é o típico caso que nós não queremos que aconteça aqui no nosso município. Então, nós precisamos trabalhar nessa questão de maneira muito técnica, né? Essas edificações precisam, sim, passar por uma avaliação técnica e colocar esse instrumento agora na nossa lei de regularização fundiária, sem um tratamento adequado, colocar muitas pessoas em risco. Embora a gente saiba que essas edificações, elas ocorram, elas estão no nosso parcelamento, mas quando o técnico vai aprovar essa edificação, ele precisa elaborar, fazer um estudo melhor, e nós temos que ter na legislação municipal mecanismos para coibir os excessos, né? Não é correto termos dentro das nossas áreas ocupações com 7, 6, 5 pavimentos, 8 pavimentos, sem que um técnico responsável tenha assinado por aquela edificação. E assim também pelo condomínio urbano simples. Outro dado que nós devemos colocar também é que o anseio da nossa população não é tanto pela questão da laje, né? Nós temos uma diferença aqui nas nossas ocupações com relação ao Rio de Janeiro, por exemplo, onde a gente tem uma situação de laje muito específica, né? A maioria das nossas situações são casas que são construídas no terreno que o pai cede a um filho, né? Então, o lote continua sendo de propriedade daquele pai, né, daquela família. Então, às vezes, é uma família que constrói
um cômodo a mais na sua residência para fins de aluguel. Então, não tem como hoje a gente desvincular isso e você tirar o patrimônio daquela família que levou tanto tempo para construir a sua edificação. Então, outra questão que nós trazemos também, é uma novidade aqui na legislação de São Paulo, é o núcleo de vinculação, que são áreas destinadas à execução de empreendimentos habitacionais vinculados ao poder público, pela parceria público-privada da habitação ou pelo futuro programa Pode Entrar, que a partir do ano que vem provavelmente será executado, em cuja base fundiária ela é irregular. Então, nós temos hoje isso como uma realidade. Então, a gente precisa de um mecanismo que possa viabilizar a regularização daquele lote onde está construído o empreendimento, e isso daí nós encontramos com um núcleo vinculado. Outra questão também que nós abordamos na legislação e que nós precisamos também trazer a pauta é a questão da arrecadação de imóveis. Todos nós sabemos que na capital existem diversos imóveis abandonados, que oferecem, inclusive, risco à população. Nós temos diversos exemplos aqui na região central da capital, imóveis esses que, uma vez arrecadados, poderiam ser utilizados, revertidos para habitação de interesse social. O Conselho Municipal de Habitação, junto com os técnicos da Secretaria, formulou um projeto de lei e que nós gostaríamos que ele fosse futuramente analisado, né? É um projeto de lei que é uma novidade, né, em âmbito, pelo menos eu acho que no âmbito de São Paulo, um projeto de lei em que todo mundo sentou para discutir, né? Isso é uma grande novidade. Então, teve um grande esforço do Conselho Municipal de Habitação, dos técnicos da Secretaria, praticamente um ano discutindo uma versão de lei que pudesse contemplar todos os interesses dos paulistanos. Eu creio que é só, vereador, os principais pontos abordados. Muito obrigado, Candelária. Mais uma vez mostra o quanto a Secretaria de Habitação, junto com o Conselho, agora aqui na Câmara, tem se debruçado nesse importante assunto e nos deixa muito mais seguros de que estamos caminhando para que essa lei seja aprovada. E eu já tenho, junto com os outros vereadores que são autores também do projeto, conversado também com outros vereadores que têm outra forma de militância, mas mostrando a importância da regularização fundiária para a cidade de São Paulo. Então, só para fazer aqui o encaminhamento, eu vou passar aqui pelas inscrições do chat, tá? Se alguém quiser fazer alguma intervenção, mas gostaria aqui de seguir essas inscrições que foram feitas e que me chegaram aqui antes do início da própria abertura da audiência pública. Então vamos às inscrições pela fala. Eu quero só estabelecer aqui o tempo de 3 minutos para que todos aí possam se manifestar. Então, 3 minutos para os inscritos. A primeira inscrita é a Viviane Gomes Capucci Calbo. Viviane se encontra? Não? Daniel Gomes, participante do Polo Social Cívico Brasilândia. Daniel? Também não. Rodrigo Fonseca, ele é do Instituto de Engenharia. Rodrigo presente? A assessoria acaba me informando que ele está presente no chat. Então, depois, qualquer coisa, eu retorno a chamada. Martim Ferreira Batista. Convidado, está no chat.
Vamos ao próximo. André Pérez Bolini, participante do Partido Novo. André? Então vamos ao outro André. André Luiz Cavalcante de Albuquerque, da Terra Nova Regularizações Fundiárias. Você vai falar, Oscar? Não? Tá. Ana Maria Maluf. Ana Maria, pelo Conselho Municipal de Habitação. Ana Maria está na tela, quiser fazer as suas considerações. Ana Maria, muito obrigado, bom dia, viu? Bom dia. Eu só queria agradecer toda a participação dos conselheiros nesse grupo de trabalho de regularização fundiária, ao incentivo que tem sido dado pela Secretaria da Habitação em tornar esse assunto de relevância para a cidade de São Paulo um tema muito importante dentro dos grupos de trabalho do Conselho. Obrigada. Muito obrigado. Temos aqui também inscrito Vitor da Silva Siqueira. Vitor? José André de Araújo. Isso, bom dia. Bom dia. Vocês Tudo estão me bem? ouvindo bem? Muito bem, André. Tudo bem. Tudo certo? Meu nome é André de Araújo, eu sou conselheiro municipal de habitação, sou coordenador do Movimento de Regularização Fundiária e Urbanização, diretor da FACESP e coordenador do MOAB. Primeiramente, eu quero destacar a importância de uma nova lei sobre a questão da regularização fundiária e urbanização. Mas eu queria destacar que nós temos que começar diante de uma legalidade, porque no nosso entender, segundo o artigo 37, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município, a lei teria que ser prevista, porque existe a questão de cessão de áreas municipais pelo Executivo. Então, não seria cabível a questão via um projeto de lei de vereador, né? Outra questão também, que nós até íamos discutir um substitutivo de lei, um substitutivo ao projeto, no Conselho Municipal de Habitação, mas infelizmente foi adiado pela posse do novo secretário de Habitação, mas eu vou fazer algumas observações aqui sobre a questão do projeto, aonde que nós entendemos a necessidade de estar presente a questão da regularização das edificações, a questão do direito de laje. Por quê? Na própria palavra, saltando a palavra bíblica, que o vereador Fábio Rivas colocou, ninguém mora no lote, mora sim numa casa. E nós temos no extremo sul e outras regiões da cidade de São Paulo várias ações demolitórias, seja de processo administrativo, seja até por via judicial, pedindo a demolição por falta de licenciamento quanto à questão das edificações. Então, a grande questão é essa. Outra questão também é a previsão orçamentária, né? Porque muita gente critica a regularização das edificações, mas o problema está por quê? A lei federal criou uma série de direitos, ampliou com a legislação fundiária, então nós temos que adequar o orçamento do município de São Paulo à questão da abertura. Outra questão importante da lei, que deve ter essa nova lei, é a questão da unificação dos marcos temporais. Por quê? A presente lei, em vigor, 15.720, coloca um limite de abril de 2000. O plano diretor fala numa data. A lei federal fala 16 de dezembro de 2016. O que acontece? Está causando uma insegurança jurídica. Então, nós precisamos aí estar unificando esse marco temporal. A outra questão, a reestruturação, tá, do própria Coordenadoria de Regulação Fundiária, que é um nome feliz, porque esse próprio nome ele confunde com o certificado de regulação fundiária. Então, a primeira coisa é até mudar o nome do órgão responsável. A segunda questão é a reestruturação, com contratação de novos profissionais, abertura de concursos públicos, reestruturar completamente esse órgão administrativo. A terceira questão é permitir a participação através de conselho de moradores, conselho gestor, como é feito nas EIs, não é verdade? Para que possam ter sua voz ativa, vereadores.
Não é cabível um projeto onde vai definir a situação de vários núcleos de assentamento, onde não tem a participação direta da população, né? Então, é necessário também, no quarto ponto, a garantia da regularização do pequeno comércio, do pequeno comerciante, como uma questão de geração de renda, a questão também não só da legalização, mas a questão também das obras de urbanização, com cronograma bem definido, com responsabilidade aí dos gestores públicos e cumprir esse cronograma e durante o processo de regulação fundiária, os serviços públicos, como pavimentação, saneamento básico, serem garantidos e possam entrar. Por quê? Atualmente, o que acontece? O subprefeito ou quem autorizar está correndo o risco de responder sob improbidade, a Lei 8.429 de 92, federal. Por quê? Porque não tem a questão do devido cobertura jurídica. Outra questão também, a quinta questão, é o licenciamento ambiental, né, conforme a Lei 13.465, ela prevê que seja feito por competência do município, né? Então, é necessário que nesse novo marco regulatório tenha disponível que o município possa fazer esse licenciamento. Por quê? Até a própria Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, através da resolução número 50, ela abriu mão e coloca o município como ator principal na questão do licenciamento ambiental, mesmo nas áreas, né, na questão onde estão compreendidos pelos mananciais aí. Então, é necessário que tenha esse marco regulatório do município e que nós possamos ampliar o debate. Por quê? Nós estamos discutindo, vereadores, em audiências públicas, e nós devemos ampliar esse debate e levar também, por quê? Nós estamos discutindo a abertura das escolas, e necessário que leve também para Só o para povo concluir, André, por favor. Né? Então, a questão importante é ampliar esse debate, colocar também aí, reestruturar, né, com orçamento, e que as edificações do direito de laje, conforme está no artigo 1510 do Código Civil, possa também fazer parte e serem também regularizados, porque nós temos muitas edificações que estão correndo o risco de serem demolidas, né? Então, eu queria também que as igrejas, os locais de culto, os locais onde são exercidas, o comércio, possa também ser regularizado, e aí também os recursos destinados à regularização da REURB-E sejam destinados exclusivamente, né, para patrocinar a regularização fundiária de interesse social, regularização fundiária S, não é verdade? Por quê? Até para se promover uma equidade territorial, Só para concluir, equidade André, por favor. social, né? Então, eu agradeço a oportunidade e estamos esperando aí que nós sejamos contemplados nesse novo projeto aí. Muito obrigado, André. Vou chamar novamente, pediu aí a inscrição no chat. Eu já tinha chamado Pedro Araújo, da Terra Nova Regularização Fundiária. Pedro, muito bom dia. Bom dia, eu estou presente, mas vou abrir mão do meu direito de fala nesse momento. Muito obrigado. Próximo, o senhor Vitor da Silva Siqueira, da UNAERP. Jeremias Ferreira dos Santos, Associação Manacá da Serra. Não está no chat. Tem alguma outra inscrição aí no chat? Se alguém quiser fazer o uso da palavra, nós encerramos aqui as inscrições via online. Eu tenho aqui 2 inscrições do Biratã, que é arquiteto, Biratã, e também do Oscar Toyota, se quiser fazer o uso da palavra. Biratã, você tem pelo tempo de 3 minutos. Precisa ligar o... Bom dia. Eu só queria fazer uma pergunta para retomar aquela questão que foi explicada no começo, que é por que nesse momento não está se colocando direito de laje nessa lei? E porque me parece que está confundindo a regularização da terra com a regularização da construção. E eu acho que são 2 momentos bem distintos. Biratã fez uma pergunta. Oscar Toyota. Assessor do vereador Zé Turim, Oscar Toyota.
todos, bom dia, presidente, bom dia, bom dia a todos, bom dia os membros da Secretaria da Habitação. É com imenso prazer que eu participo pela primeira vez de uma audiência para tratar desse assunto. Um assunto que o vereador Zé Turim apresentou o projeto de lei 571/2019 e, logicamente, baseado, adaptando a Lei Federal 3.465 sobre a regulação fundiária. Nós, conforme o vereador deixou bem claro, né, nas suas audiências públicas, ele está trabalhando em consenso justamente com a administração pública. O objetivo do vereador é conseguir que esse projeto seja aprovado, baseado na unanimidade de todos os integrantes da administração pública. Não é um projeto exclusivo do vereador, é um projeto de interesse do município. Por isso que nós, juntos com a Secretaria da Habitação, estamos aí criando uma legislação que realmente se adequa aos interesses do município. Não é o interesse exclusivo do vereador. Então, isso que nós gostaríamos de deixar bem claro. Para responder algumas perguntas que foram colocadas pelos convidados, primeiro, vamos deixar bem claro o seguinte: essa legislação, esse projeto de lei 571, ele adapta, ele faz referência à lei federal. Então, todas as regras existentes nesse projeto de lei, ele está baseado na lei federal. Não há nada nesse projeto de lei que conflite com a legislação federal. Esse é o primeiro ponto. A questão do direito de laje é um ponto que alguns organismos também têm debatido, e eu acho que também é consenso dentro da Secretaria da Habitação, que realmente é o seguinte: nós não podemos tratar da questão da edificação neste projeto de lei. Por quê? Porque o objetivo desse projeto de lei é regulamentação do solo, não é das edificações. No caso de houver até pessoas ocupando as lajes e queira reivindicar os seus direitos, eles, logicamente, na hora da titularização, eles vão ser beneficiados como condôminos. Não vai haver qualquer prejuízo para os ocupantes. Não vai ser dado um título apenas para o ocupante da primeira laje. Então, que fique bem claro essa questão. E outra coisa, conforme disse até o vereador, o vereador Gilson Barreto, a lei, ele tem que se proporcionar, tem que ser viável. Não adianta nós querermos fazer uma legislação, tá certo, que realmente não se consiga colocar em prática. Se você pensar em querer, neste primeiro momento, regularizar todas as edificações existentes, certamente é o seguinte: nós ficaremos 10, 20 anos aí só para levantar essas áreas construídas. Porque hoje, até para você conseguir, através do drone, levantar o tamanho da área construída, é possível, mas é impossível nós colocarmos a administração pública para levantar todas as construções, entrar em cada moradia e querer fazer o levantamento de quantos quartos existe, de quantos, se a estrutura se é sólida ou se não é sólida. Isso inviabiliza todo o projeto de regulação. Isso realmente acaba tornando impossível você conseguir terminar ou se chegar a um processo final. Daí, com muita propriedade, a Secretaria da Habitação, o Poder Público, realmente não tem hoje como pensar em apresentar uma legislação, um projeto de lei, um substitutivo, que venha querer adequar também as construções, as edificações, liberar as construções em detrimento de prejudicar a finalização do processo. Então, basicamente, assim, do ponto assim, que eu acho essencial,
É isso que eu gostaria de explicar. E nós, junto com a SEAB, junto o vereador, junto com Vossa Excelência, nós estamos dispostos a realmente sentar com vocês e poder apresentar sugestões e adequar uma legislação que realmente atenda os interesses do município. Muito obrigado. Muito obrigado, Oscar Toyota. Quero agora passar a palavra para a Silvia ou para a Candelária, assim que a própria Candelária, para fazer dar algumas respostas a alguns questionamentos que foram feitos acerca do projeto. E aí depois eu abro para quem quiser se manifestar, que está aí com a gente no chat. Estou vendo que tem algumas pessoas que não se manifestaram, mas se tiver interesse, também o Ricardo Viegas, também se quiser fazer as últimas considerações. Com a palavra, doutora Candelária. Bom, respondendo alguns questionamentos aqui do doutor André, de fato, hoje na legislação municipal, nós temos diversos prazos na lei. Nós temos um prazo para regularização dos loteamentos em área particular, que é um prazo da Lei 1.775, que foi posteriormente modificada, que é o ano de 2000. Nós temos prazo para regularização nas áreas públicas municipais, por meio de concessão de uso, que também temos... Então, temos diversos prazos. A ideia é que esses prazos realmente sejam unificados ao prazo estabelecido na legislação federal, tanto para os núcleos em área particular, quanto para os núcleos em área pública. Isso está colocado tanto no PL 571, quanto na proposta da SEAB, do Conselho Municipal de Habitação. Então, a questão da unificação de prazos, de fato, realmente é um aspecto muito importante para a gente ter segurança no município de São Paulo e dar um tratamento igual para todas essas áreas. Com relação aos núcleos, onde nós temos unidades exclusivamente para fins de serviço ou comércio ou instituições, também há uma previsão específica nessa mesma proposta, para a gente dar um tratamento também igual para os comércios e serviços. Isso já acontece no município de São Paulo, tanto para as áreas de regularização fundiária em loteamentos particulares, quanto para os núcleos, né, em áreas públicas. A diferença é que hoje, nos núcleos em área pública, nós só temos um tipo de instrumento, que é um termo de permissão de uso. Nós não podemos dar uma concessão de uso a um comércio, a lei nos proíbe. Se a gente conseguir, por meio da lei, aplicar a legitimação fundiária para também as áreas de comércio, nós avançaremos e muito nessa questão. Isso também está previsto na nossa legislação. E aí, aproveitando também a oportunidade, vou retomar, já aproveitando que o doutor Toyota colocou muito bem essa questão das edificações, e respondendo também ao Ubiratã, nós não somos, em nenhum momento, a SEAB se posicionou contrariamente à aplicação do condomínio urbano simples ou do direito real de laje, né? O que SEAB pretende, para que isso possa ser tratado com a devida importância que esses dois temas têm, é que se tenha uma legislação específica. Assim como nós temos uma legislação específica, que é o Código de Obras, para a aprovação das edificações. Assim como nós temos hoje a lei de anistia, que justamente para as edificações. Então, o Código de Obras é diferente da lei de uso e parcelamento do solo, por exemplo. Então, nós precisamos tratar este tema com o devido cuidado que ele merece. Nós precisamos fazer uma discussão específica para esses dois temas. Mesmo porque não é obrigatório fazer a regularização da edificação junto com a regularização do parcelamento do solo. A Lei 13.465, ela traz um leque de oportunidades para a regularização fundiária.
nós temos que aproveitar essa oportunidade para congregar o maior número possível de regularizações, né? E traçar aqui no município de São Paulo uma regra clara, que é o que se propõe, que nós regularizaremos o parcelamento do solo e, como consequência, viabilizar, dar oportunidade para que os interessados também persigam a regularização da sua edificação. Não necessariamente isso tenha que ser uma obrigação do poder público. Isso também pode ser um processo de parceria com aquele morador. Nós precisamos dar oportunidade para a regularização de interesse social, que se tenha, em complemento à regularização da edificação, uma lei de assistência técnica. Então, o que o município pretende é que se adequem esses dois instrumentos, que são instrumentos que estão regrados, inclusive, em capítulos à parte na legislação federal, carecendo, inclusive, de uma regulamentação própria pelo município. Nós queremos dar a oportunidade que isso seja debatido, que se traga o CAL, o CREA, o Instituto de Engenharia, né, e as organizações não governamentais, as universidades, né, as faculdades de arquitetura, para um debate. Né? Todo mundo assistiu, volto a dizer, o que aconteceu. Foram 2 episódios trágicos esse final de semana, aquela casa no município de Mauá, a caixa d'água. Né? Então, o que nós queremos é que isso não ocorra no nosso município, né? Que a gente consiga realmente ter uma regra e que se consiga fazer uma avaliação estrutural desses imóveis antes da gente aprovar aprovar a laje e aprovar o condomínio urbano simples. Com relação às ações de desfazimento, mais um motivo para a gente ter primeiro a regularização do parcelamento do solo, porque o acessório segue o principal. Se eu não tenho a propriedade do lote, eu também não vou poder ter regularizado a minha edificação. Então, não adianta eu regularizar a edificação em terra de outrem. Eu preciso primeiro transformar aquele lote em minha propriedade para, na sequência, ter a regularização da minha edificação. E se no parcelamento do solo nós verificarmos que existe uma condição de direito de laje, que os moradores ali pleiteiam que isso seja regularizado num segundo momento, pós o parcelamento do solo, nós iremos respeitar aquela família e ali naquele lote não será outorgada nenhuma titulação. Então a SEAB trabalha sempre, todas as etapas da regularização fundiária, em parceria com a comunidade. Nós vamos até os assentamentos, os loteamentos, os núcleos, trabalhamos isso com a comunidade tem o telefone dos nossos técnicos, né? Todo esse trabalho de regularização é feito em parceria e discutido com cada núcleo que nós regularizamos. E, vereador, nós estamos falando de mais de 4.000 núcleos irregulares no município de São Paulo. Nós fizemos uma contagem que não está ainda no nosso sistema, mas nós calculamos que hoje temos mais de 5.000 núcleos irregulares no município de São Paulo. Nós temos já mapeados e cadastrados no nosso sistema de informação 4.100 núcleos. Isso significa que, em algum tipo de irregularidade, nós temos praticamente metade da população de São Paulo vivendo com alguma situação de irregularidade. São mais de 5 milhões de habitantes nessas condições. Então, é importante que a gente criterize, que a gente trabalhe por etapas dentro da regularização do município, perseguindo sempre o principal para os moradores, que é ter a propriedade do seu lote em primeiro lugar. O doutor Toyota colocou, mais uma vez, eu faço esse breve elogio, colocou de maneira muito, muito ponderada. Nós também temos uma questão de recurso dentro do município. Então, são temas que devem ser discutidos com muito critério e com a sua merecida importância, e não ser colocado simplesmente na lei para dizer que nós cumprimos essa etapa. Devemos, sim,
trabalhar esses temas com muito critério e muito cuidado. Muito obrigado, Candelária. E é bem verdade isso que você acabou de falar. Eu tenho dito, e muitos que me acompanham aqui nos trabalhos legislativos, que é um passo de cada vez. Às vezes o menos é mais, a importância de você regularizar o principal para depois pensar no acessório, e muitas vezes a realidade, ela grita aos nossos olhos. O que aconteceu nesse final de semana em Mauá é um sinal desse critério, Candelária, que você acabou de mencionar, de que importância de a gente regularizar a terra, em primeiro lugar, depois a gente pensar na edificação. E eu quero aqui aproveitar, já estou vendo ali o secretário Ricardo Viegas, quero fazer aqui um registro de um testemunho pessoal meu e um agradecimento e um elogio a toda a equipe da Coordenadoria de Regularização Fundiária, Silvia, na sua pessoa, da Candelária, mas todos os técnicos, todas as pessoas que trabalham. Eu sei que muitas vezes a luta é inglória, nós temos muito pouco material humano e também a própria legislação muitas vezes acaba burocratizando demais os procedimentos. Sou testemunha disso porque a Candelária, no início da fala dela, fez menção a um conjunto denominado Novo Horizonte. Conjunto este que fica lá na Parada de Taipas, no Jardim Rincão, conjunto que foi liderado pelo agora deputado estadual Marcos Zerbini, pela dona Cleusa Ramos e todos os nossos associados, que foi o primeiro a receber essa titulação, que à época era legitimação de posse. Então, nós escrevemos um capítulo importante na regularização fundiária, naquele momento, naquele instrumento que foi a legitimação de posse. E retornamos depois, já com o advento da lei de 2017, a lei federal, aonde o Parque Esperança, lá no Morro Doce, também um conjunto organizado pelo nosso movimento, pela Associação dos Trabalhadores Sem Terra de São Paulo, também foi o primeiro no Brasil a receber o título da regularização fundiária nos moldes da lei de 2017. Então, eu sei e vivo diariamente a vida dessas pessoas, o desejo de terem esse título, mas eu volto a repetir, todos esses núcleos que estão de forma irregular precisam se organizar. As lideranças precisam estar junto com o povo novamente, porque é só dessa forma que a gente consegue atingir a nossa meta. Existe um caminho, não é um milagre. E esse caminho, muitas vezes, a comunidade, a população precisa estar organizada, precisa estar ciente. E, principalmente, a Secretaria tem feito isso, Silvia, através da coordenadoria, viu, Ricardo? Você que está chegando agora, eu tenho acompanhado o par e passo, e a gente tem sido muito sincero com todas as pessoas e todos os núcleos na cidade de São Paulo, de que tratar de regularização fundiária, como eu gosto de repetir, não tem milagre, é caminho, o caminho demora, tem muita burocracia, mas a gente espera que com essa legislação, que vai ser aprovada, quiçá nos próximos dias, e vai para a sanção do prefeito Bruno Covas, com essas sugestões que foram acatadas, muitas delas sugestões essas que nós levamos em conta para formatar e formular um substitutivo que nós devemos apresentar aos senhores vereadores ainda esta semana, que possa contemplar a maioria do desejo daquilo que é mais caro para a Secretaria de Habitação, principalmente para o setor de regularização fundiária, para a sociedade como um todo, para as pessoas, para as famílias que vão ter este título, mas, acima de tudo, também aos vereadores que possam dar uma resposta de efetividade numa adequação de uma legislação federal com uma lei municipal devidamente aprovada. Então, eu queria só fazer esse testemunho e agradecer muito pelo todo o empenho de vocês, com todos os núcleos na cidade de São Paulo, que eu sei que são muitos e muitas vezes a gente não consegue atender, né? É um grande cobertor, mas esse cobertor muitas vezes não consegue cobrir todas as pessoas. Então, mas a gente sabe que com transparência, com responsabilidade, falando o que as pessoas precisam ouvir, não muitas vezes aquilo que elas gostariam de ouvir, é que a gente vai construindo aí um passo de cada vez, e cada gestão, eu falo que a habitação
não é uma política de partido, é uma política de Estado. Regularização fundiária também tem que ser dessa forma. Então, a casa está acima de qualquer partido e de qualquer governo. Então, por isso que nós temos que lutar para que tenhamos legislações que possam acompanhar o andar de toda a vontade da população paulistana. Mais algum gostaria de fazer uso da palavra? O Ricardo Viegas levantou a mão ali. Secretário, Vossa Excelência tem a palavra. Bom, primeiramente eu gostaria de fazer algumas considerações. Eu estou chegando recentemente aqui à Secretaria de Habitação por conta de uma repentina alteração administrativa e, portanto, eu fui convocado pelo prefeito Bruno Covas para que integrasse a equipe da Secretaria de Habitação, tendo em vista a importância da política habitacional na cidade de São Paulo. Eu queria aqui registrar e comentar algumas. Desde 94, o governador Mário Covas criou a Fundação Estudo de Terras. Eu queria comentar isso porque esta questão política, principalmente da história principalmente dos compromissos do PSDB no passado, tem uma história muito próxima à questão da regularização fundiária, tanto no aspecto rural como no aspecto urbano. E, nesse sentido, o governo de São Paulo deu os primeiros passos na política de regularização fundiária. E o governador Covas conduziu isso de uma forma muito intensa. Passados-se os anos, eu particularmente participei desse processo, estive um período na gestão de Geraldo Alckmin, na Fundação Estudo de Terra, e lembro muito bem que o Alexandre de Moraes, como secretário de Justiça, implantou o programa Minha Terra, que era, na verdade, um programa de regularização fundiária nas pequenas cidades do Estado. Então, este movimento da regularização fundiária faz parte um pouco da história das administrações de Estado e, com certeza, do município também. Felizmente, em 2017, nós tivemos uma lei federal que tenta facilitar este movimento, e nesse sentido, e aí isso fica muito claro, há uma vontade do prefeito Bruno Covas, tanto é que colocou como meta na cidade o programa de regularização fundiária, com metas muito específicas nesta política, que, aliás, a Secretaria de Habitação e a Coordenadoria de Regulação Fundiária, coordenada pela Sílvia, sabem muito bem os desafios com relação a isso. Este movimento, para que tenha maior sucesso, maior agilidade, maior celeridade nisso, é extremamente importante que o município tenha uma legislação específica para o seu território, atrelada nas orientações que foram dadas ao governo federal. Então, eu me sinto muito até contente de ver este movimento, essa sinergia do poder legislativo com o executivo, no movimento de destravar um assunto tão importante, tão relevante para a cidade de São Paulo. Os números que a Candelária apresentou apontam que, de fato, isto é uma prioridade na política habitacional da cidade de São Paulo. Portanto, eu espero que isto caminhe. Eu estou vendo o empenho todo do nosso líder, Fábio, nesse sentido de dar celeridade a esta lei, a votação desta lei, para que a gente consiga colocar um marco no território na agenda da regularização fundiária. Então, eu totalmente empenhado nisso, tenho uma determinação política, de vontade do prefeito,
e a minha opinião nesse sentido. Eu acho que a Silvia, nós já tivemos uma conversa muito pontual na semana passada, em que eu vim aqui para tentar ajudar o máximo possível nessa agenda de regularização fundiária, que a gente sabe que é uma agenda extremamente importante. Então, eu queria aqui agradecer essa oportunidade, conviver neste momento em que a Câmara está desenvolvendo este encaminhamento, e a gente fica muito torcendo para que ela seja votada o mais breve possível, para que o prefeito sancione e coloque mais um marco legal no território da cidade de São Paulo, voltado à política de regularização fundiária. Muito obrigado, secretário. Sei do seu empenho. O prefeito Bruno Covas tem, sem dúvida nenhuma, colocado isso como prioridade do governo. Eu sou testemunha disso, até porque cobro muito essas ações, principalmente na área habitacional na cidade de São Paulo. Já pelo horário, são 12 horas e 5 minutos. Candelária, alguma manifestação final? Aproveitando a fala do nosso secretário, né, com relação à questão da regularização fundiária no estado de São Paulo, o município também de São Paulo, ele já começa a fazer regularização fundiária de maneira bem efetiva, inclusive a partir da gestão do ex-prefeito Mário Covas, né, em 1983. A gente tem a criação da célula um pouco antes, mas realmente o arranque da regularização dos parcelamentos de solo no município de São Paulo vieram justamente também nessa gestão. Muito obrigado. Quero aqui agradecer a todos que participaram dessa nossa audiência pública. Vamos ao trabalho, e o trabalho agora é a aprovação desse importante projeto para a cidade de São Paulo. Então, nada mais havendo a ser tratado, declaro realizada a audiência pública do PL 571/2019 na Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. Tenham todos uma boa tarde. Muito obrigado.